Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al Congreso ALAG, cuyo logo es La poblaciones de los recursos genéticos latinoamericanos a 100 años de la genética de poblaciones. Inicialmente me gustaría presentar a nuestro primer conferencista, el doctor José Alexander Denis, quien tiene una licenciatura en Ciencias Biológicas por la Universidad Federal de Sergipe en el año 89, con una maestría en Ciencias Biológicas en Zoología por la Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita Filho en el año 92 y un doctorado en Ciencias Biológicas por la misma universidad en el año 94. Desde 1994 es profesor en la Universidad Federal de Goiás, profesor titular desde 1996 y entre 2014 y 2016 fue vicerrector de posgrado de la Universidad Federal de Goiás, siendo profesor titular desde 1996. Ha sido miembro de varios comités, como uno de ellos, la CAPES, y coordinador adjunto del área de ecología. ¿Aló? Del área de Ecología y Medio Ambiente entre el año 2009 y 2011. Es becario de productividad en investigación nivel 1A del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, siendo que en el año 2014 se convirtió en miembro de la Academia Brasileña de Ciencias y en el año 2018 recibió la Orden Nacional del Mérito Científico de la Presidencia de la República. Tiene experiencia en las áreas de macroecología, genética y ecología geográfica y métodos filogenéticos comparativos. Ha sido editor asociado de varias revistas, incluyendo la edición principal de la revista Global Ecology y editor jefe de Naturaleza y Conservación de la ABECO entre el año 2010 y 2012. Actualmente es miembro del Consejo Editorial de la Ecography y la P&G Biodiversity y las perspectivas en ecología y ambiente. Así, profesor, le damos la bienvenida agradeciéndole mucho por su participación. Gracias, Carmen, muy gentil. É, um grande prazer estar aqui e vou tentar falar em portunhol. Espero que me entendam. Não hablo tão bem como Carmen, mas vou tentar falar um pouco em portunhol. E primeiro quero agradecer a organização do evento, da LAG, a doutora Marinês, em a professora Mariana, por me indicar pela Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos. E a nossa ideia hoje é falar sobre resgate evolutivo. Sin embargo, todos sabemos que os cambios climáticos são o principal evento, o principal problema que temos hoje em relação à biodiversidade. Há diversas consequências importantes, tanto em termos de mudanças e perturbações nas taxas de extinção, como em termos de estas taxas também causam uma série de problemas em relação ao uso dos recursos naturais, as espécies que temos, que usamos no nosso dia a dia. Há que haver uma discussão importante sobre como vamos mitigar esses efeitos e como vamos tentar entender as possibilidades de resgatar essas espécies em termos de que elas sejam capazes de se adaptar às mudanças climáticas. E há uma série de consequências, todos estamos a entender e a acompanhar isso muito de perto, mas, ao mesmo tempo, essa situação é, de certo modo, paradoxal, porque todos os nossos estudos em diferentes escalas, em diferentes níveis hierárquicos, mostram que o câmbio climático, em fato, é o principal driver, é o principal fator que desencadeia processos de especiação e de extinção e, assim, causa a variação da diversidade, como estamos vendo, por exemplo, os gradientes latitudinais de diversidade. A mudança, o câmbio de temperatura é um dos principais fatores que explicam esse gradiente de diversidade. Então, o paradoxo é como se temos que o clima é um dos principais fatores que promovem a diversidade biológica em los diferentes níveis hierárquicos, por que estamos tão preocupados com a questão dos impactos antrópicos que temos causado no clima? E o principal problema que temos é que as taxas de mudança que estamos gerando de forma antrópica
tendem a ser muito mais altas, muito mais grandes do que as taxas que ocorreram no passado e que explicam essas diversificações. Então, a grande questão é se as espécies que temos hoje são capazes de se adaptar a uma mudança tão rápida, tão abrupta, e isso há também o que considerar uma interação com outros fatores, por exemplo, toda a perda de hábitat e toda a questão da falta de hábitats naturais e a dificuldade de dispersar para acompanhar as mudanças climáticas e ocupar novos ambientes e assim conseguir persistir. Então, uma das ideias que temos é a questão de tentar mensurar a possibilidade de que as espécies se adaptem a mudanças tão rápidas. Então, por exemplo, se temos, vamos a pegar esse exemplo acá de uma espécie de anfíbio, temos acá o rango de distribuição atual, e se observamos esta distribuição, vemos que esta é a distribuição estatística da temperatura atual, por exemplo, neste rango de distribuição. Se fazemos simplesmente uma projeção e usamos os modelos climáticos para o futuro, temos para 100 anos, mais ou menos, no futuro, 90 anos, temos que esta mesma área de distribuição vai se comportar agora esta distribuição. Então, nosso problema é tentar entender a magnitude desse câmbio climático que temos entre 20 e poucos graus e 23 graus, alguma coisa desse tipo, para algo como, para uma média, digamos, de 27, 28 graus de temperatura. Este câmbio é muito grande, muito largo, para pensarmos em termos de possibilidade de adaptação dessa espécie. A questão será que essa espécie será capaz de persistir nessa mesma área de distribuição ou há que cambiar essa área de distribuição para continuar a existir? Então, nesse sentido, entramos na ideia de resgate evolutivo. Como estamos a ver aqui nessa revisão de Graham Bell, a ideia de câmbio de resgate evolutivo é que uma vez que uma espécie ou uma população, melhor, sofre uma pressão seletiva muito intensa, por exemplo, um grande câmbio climático, um forte câmbio climático, será que essa espécie vai se extinguir ou será que haverá uma possibilidade de que esta pressão muito intensa seja capaz de gerar processos adaptativos que permitam que a espécie cambie seu nicho climático e seja capaz, então, de persistir a todas essas mudanças? Então, essa seria a trajetória esperada, sem que haja evolução. A densidade ou o tamanho da população vai declinar até zero, mas se há uma possibilidade de adaptação, a extinção, a população começa a diminuir, mas há que se recuperar e consegue se reestabelecer, e isso vai acontecer por uma mudança, um câmbio de nicho climático. E há diversos modelos de populações, modelos de genética de populações, modelos teóricos de genética de populações que há sido desenvolvidos para estudar essa questão. E há também modelos de genética quantitativa, evolutiva, que foram desenvolvidos mais ou menos nos anos 90, pelo grupo de Michael Lynch e pelo grupo de Robert Holt. E o modelo mais interessante que acho, e aí temos a figura de Haldane, é a ideia de que podemos calcular a taxa de evolução que é mensurada em Haldanes, como sendo a diferença da variável no tempo 1 para o tempo 0, dividida pelo desvio padrão fenotípico e dividido pelo número de gerações. Então, o que há é que, para um determinado fenótipo, em dois momentos do tempo, o Haldane é a diferença entre esses dois, estandarizada pelo desvio padrão fenotípico e estandarizada pelo tempo. Então, é, na realidade, o número de desvios padrões que cambiam por geração. Esta é a medida de Haldane, ok? É uma medida de taxa evolutiva, de taxa evolucionária. A ideia de resgate evolutivo vai aparecer aqui, é uma medida descritiva da taxa de evolução, ok? Mas o modelo de Michael Lynch, calcula no final
chega, teoricamente, a uma máxima taxa de evolução sustentável, the maximum sustainable evolutionary rate. E essa taxa é desenvolvida teoricamente e é capaz de, também está na escala, na mesma escala de desvios padrões, diferença de desvios padrões por geração. Então, podemos comparar diretamente o Haldanes com o MSER, a Maximum Sustainable Evolutionary Rate, e assim podemos avaliar a possibilidade de que a espécie ou a população se adapte àquela mudança climática e não desapareça e não seja capaz de não se adaptar àquela mudança. Temos outros modelos um pouco mais sofisticados, um pouco mais recentes, por exemplo, que incorporam plasticidade fenotípica, e isso abre uma outra discussão sobre como a plasticidade fenotípica e a adaptação são necessárias ou se equilibram para permitir que a espécie persista no mesmo ambiente, sim? Mas a ideia que temos, então, voltando para aquele exemplo hipotético pequeno, se temos uma espécie que está, por exemplo, a 23 graus e sua distribuição geográfica passa a 28 graus, a ideia é que esta diferença, digamos, entre 23 e 28, dividida pelo desvio padrão fenotípico, dividido pelo número de gerações, há que ser menor do que o Maximum Sustainable Evolutionary Rate. E o que vemos aqui é uma simulação de um trait evoluindo, um atributo da espécie evoluindo desta forma, porque, claro, não temos muita certeza, ou não, temos muito pouca certeza, na realidade, dos parâmetros genéticos que estão na teoria matemática de Michael Lynch, e mesmo coisas relativamente sencillas, como a heritability, a heredabilidade do trait. Ok, para muitos traits temos, mas para, por exemplo, muitos dos traits fisiológicos que estão envolvidos acá, há muita incerteza. Então, o que estão vendo aqui é uma simulação de incerteza, com várias possibilidades de combinações de diferentes parâmetros, e vemos, por exemplo, que essa diferença de 23 para 28 graus, que daria um Haldane em torno de 0,05 ou pouco mais, ela está, em geral, muito acima dos maximum sustainable evolutionary rates. So, nessa situação, a possibilidade de adaptação, pensando probabilisticamente, é relativamente pequena. Teríamos 11%, e 11% das combinações ao acaso, ao azar dos parâmetros, permitiriam que a espécie pudesse sobreviver a uma mudança de 23 para 28 graus. Ok? Esta é a ideia básica que vamos desenvolver daqui para frente. Vou mostrar também para vocês, só para que entendam a lógica do modelo de Michael Lynch, é muito interessante, porque não é um modelo como o modelo de Robert Holt, que é um modelo de câmbio instantâneo. Por exemplo, temos uma mudança, temos o clima cá, e o clima instantaneamente muda para outro clima, e a espécie há que acompanhar e seguir o próximo pico para o próximo pico adaptativo. O modelo de Michael Lynch é mais interessante, porque o pico adaptativo vai cambiando gradualmente. Como vemos, por exemplo, no caso do câmbio climático. A temperatura está ligeiramente a aumentar a cada ano, a cada ano, a cada ano. Então, o que acontece é que a ideia, a concepção teórica do modelo de Michael Lynch, do modelo teórico de Michael Lynch, é que é a possibilidade de que a espécie consiga ir acompanhando esse câmbio climático que vai acontecer. Pode apertar o play aqui? Ok. Vemos acá a população e aqui está o pico adaptativo. E vemos, vamos passar novamente, começa a cair em 23 e vai chegar ao pico a 28. A população está reduzindo, a variabilidade genética reduzindo, a população estável e o fitness caiu abruptamente e vai começar a cair. Então, o que vemos nesse exemplo é que até este momento a população é pequena, mas ainda persiste. Se deixamos essa simulação acontecer por mais gerações, vamos ver que a população vai se extinguir. Ok? Então, basicamente, o que estamos a modelizar aqui é a possibilidade de que uma mudança gradual no ambiente, a espécie possa acompanhar uma mudança gradual no ambiente por um processo de adaptação darwiniana. Sim? E para isso comparamos, então, o Haldane, que é a diferença da taxa, com o Maximum Sustainable Evolutionary Rate. E é uma coisa aqui que é importante também, deixa-me ver, é uma coisa importante aqui, talvez seja um salto muito grande, muito largo. O que vamos ver também é que estamos usando a própria temperatura
no rango de distribuição da espécie como sendo um trait, um atributo da população ou da espécie. É uma coisa que fazemos muito frequentemente em macroevolução, para estudar a evolução de nicho, mas não é tão comum em genética evolutiva ou em genética populacional. Sempre pensamos num atributo, numa característica, por exemplo, tamanho do corpo ou outro traço comportamental ou algo assim. Aqui estamos a pensar num trait, num atributo fisiológico, como da própria temperatura para, por exemplo, um animal ectotermo, termoconformador, que seria a própria temperatura corpórea, é na realidade um surrogate de todos os processos fisiológicos que estão por baixo, né, e que permitiriam, e que são geneticamente controlados, e que permitiriam, então, a adaptação darwiniana para persistir sob mudança climática. E neste contexto também da discussão de evolutionary rescue, é muito interessante porque há uma interação entre o que as pessoas chamam de genetic rescue e evolutionary rescue, ok? Esse trabalho muito recente de Ari Hoffman é muito interessante porque está muito ligado à questão de aplicações de evolutionary rescue, de resgate evolutivo, perdão, para para trabalhar com recursos genéticos, no sentido de espécies cultivadas, espécies de interesse econômico, pensar em diferentes estratégias para combinar resgate evolutivo e resgate genético, que seria, por exemplo, mas até mesmo técnicas modernas de CRISPR, coisas desse tipo, focadas, por exemplo, na possibilidade de inserir genes adaptativos diretamente para questões climáticas ou para qualquer outro câmbio ambiental cuja espécie esteja sofrendo. Bueno, uma vez que entendemos a discussão geral sobre evolutionary rescue, um ponto interessante é pensar em que contexto geográfico isso vai acontecer, porque esses exemplos que dei para vocês são exemplos muito sencillos, pensando, por exemplo, numa população que vai cambiar seu fenótipo, que é a temperatura, como um indicador dos processos fisiológicos, vai sofrer uma pressão de clima e está em uma probabilidade de se adaptar ou não. Então, o que pensamos em termos de distribuição geográfica, do componente geográfico deste evolutionary rescue? Para isso, precisamos pensar em câmbios do nicho ecológico da espécie. Okay? Então, temos várias teorias importantes e aqui vamos trabalhar basicamente com nicho que chamamos de nicho greeneliano, que é o envelope bioclimático ou a distribuição da variação ambiental no rango geográfico da espécie. E a ideia é que somos capazes de entender o nicho ecológico da espécie a partir da distribuição geográfica ou a partir do clima que existe na distribuição geográfica. Chamamos isso em ecologia ou em macroecologia de dualidade de Hutchinson. Temos uma equivalência entre a ocorrência da espécie e a ocupação do espaço climático e podemos fazer uma tradução. E pensamos na ideia de dualidade no sentido de pensar numa tradução do espaço ambiental para o espaço genético. E pensando nisso, o que temos, por exemplo, é que, de uma maneira geral, quando trabalhamos com curtas escalas de tempo, o que temos, como mostrei para vocês, por exemplo, temos uma espécie que está cá e, digamos, no futuro, quando o clima começa a aumentar a temperatura, a distribuição da espécie cambia para essa região mais a sudeste, ok? É um padrão muito comum para nossas espécies, por exemplo, do Brasil Central, como tem aqui. Bom, mas muitas pessoas confundem e elas pensam que isso é uma adaptação, mas é exatamente o contrário, é exatamente o oposto. Aqui não há adaptação. O que há é que o nicho da espécie está fixo, está travado, ok? Está preso, é o mesmo nicho, não vai evoluir, mas como o ambiente muda, o clima muda, a espécie vai tentar acompanhar esse processo. E aí é que aparece aquela interação que eu falei para vocês no início, de dispersão. Ok, a espécie pode ser capaz de acompanhar o nicho, mas é preciso dispersar. E aí aparece uma interação entre processos mais gerais de ocupação humana e a questão do câmbio climático. Mas o nicho está, então, conservado aqui. Então, uma vez que acontece esse padrão de câmbio do rango de distribuição, o que temos são três regiões aqui. O rango de distribuição original era este, e uma vez que há uma mudança climática, o rango de distribuição, por exemplo, passa a este aqui. E aí podemos identificar três regiões. A espécie vai
No espaço ambiental, o que pode acontecer é isto. Temos uma ampliação da capacidade de adaptação, temos uma adaptação da espécie porque a espécie amplia seu nicho ecológico. Então, a partir disso, podemos pensar que esta região, a questão importante que temos é que, sobre esse novo modelo de evolutionary rescue, é possível que pelo menos uma parte desta região, que seria a região de extinção, porque está fora do nicho climático da espécie, ela possa persistir por um processo de resgate evolucionário. Ok? Então, essa é a ideia de evolução de nicho, permitindo que a espécie consiga persistir nessa região. Ela vai persistir nessas duas regiões porque é o mesmo nicho, é o mesmo ambiente e é o mesmo nicho. No nicho ecológico está estável. Mas nessa região acá, há que haver adaptação. Ok? Bom, e discutimos bastante isso e faz parte do nosso projeto, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade. E uma das linhas de pesquisa é exatamente a questão de resgate evolutivo e possibilidade de adaptação das espécies. E o que fizemos foi desenvolver um framework, um arcabouço metodológico para trabalhar com essas questões. Estou a discutir ainda sobre um ponto de vista mais abstrato. Então, o que fazemos é exatamente chegar no trailing edge, nessa região onde haveria extinção, sobre um modelo de nicho e conservatismo. Teríamos extinção acá, mas podemos tentar avaliar as populações nesta região e ver a possibilidade de que haja evolução acá e assim a espécie poderia persistir nessa região onde há um câmbio climático muito intenso e que está além da possibilidade de persistência da espécie. E basicamente, não há tempo de discutir muito isso, mas basicamente o que fazemos é aplicar aquele framework de comparação de Haldanes com a Maximum Sustainable Evolutionary Rate para cada uma das populações nesse trailing edge, e tentar, assim, então, chegar na probabilidade de que parte dessa região seja resgatada sob um ponto de vista evolucionário. Sim? Então, calculamos para cada célula ou para cada população nessa região, a probabilidade, como mostrei que era, por exemplo, apenas 11% era a chance de adaptação, podemos pensar que aqui temos uma probabilidade maior ou menor, e assim podemos, como veremos em breve, veremos a possibilidade de que a espécie consiga persistir no futuro. A questão é como vamos trabalhar na prática com essa definição de leading edge, trailing edge, como vamos projetar ou como vamos entender a distribuição geográfica das espécies e como vamos entender como a distribuição geográfica das espécies será no futuro, sob efeito de câmbios climáticos. E para isso temos todo um instrumental de Ecological Niche Modeling, ou modelos de distribuição geográfica, ou modelos de nicho ecológico, que usamos, é uma técnica hoje bastante desenvolvida, bastante desenvolvida, bastante comum em macroecologia e ecologia geográfica. Então, basicamente, o que vamos fazer é correlacionar, num sentido muito amplo da palavra, correlacionar as ocorrências da espécie com dados bioclimáticos, com dados de ambiente, e construímos um modelo de nicho, e uma vez que temos um modelo de nicho ecológico, podemos projetar esse novo nicho, podemos projetar a nova distribuição geográfica, assumindo que a espécie não vai evoluir, não vai cambiar seu nicho ecológico. Tá? Então, temos vários trabalhos, e claro, é uma série de técnicas muito complexas e muita variedade. Né? Temos um trabalho recente do grupo de Miguel Araújo, que é muito próximo, que gerou standards. Isso é uma discussão de muito tempo, mais técnica sobre um ponto de vista estatístico, metodológico, sobre como trabalhar e quais são os cuidados que temos que ter para desenvolver esses modelos e fazer as projeções para o futuro. E o que vou mostrar para vocês é um exemplo. Agora vamos para o mundo real, vamos tentar projetar isso para o mundo real, para uma espécie na nossa região de Cerrado, que é uma região, como todos sabem, essa região aqui em Brasil Central, é basicamente savana, são nas savanas tropicais. Temos um exemplo acá. Claro, é um ambiente muito complexo, muita heterogeneidade de habitats, uma região mais ou menos sazonal, com um clima de savânico. E a espécie que vou mostrar para vocês, que fizemos um exercício recente, é Dipteryx alata, que é baru, e temos trabalhado com essa espécie há muito tempo, e temos algumas populações coletadas ao longo do rango de distribuição, temos dados genéticos, e fizemos uma série de trabalhos
estándar em termos de genética de populações, calculando o FST, padrões espaciais de variação, toda a questão da descrição da variabilidade genética baseado em microsatélites, em dados de microsatélites. Fizemos coisas de priorização espacial com essa espécie, traduzimos modelos que usamos para conservação de espécies, para desenho de reservas em grande escala, para a escala de populações, e usamos essa espécie como um dos modelos. Apenas o padrão de das soluções, e nesse trabalho de priorização, em termos de usar o recurso genético, a ideia é basicamente quais populações são importantes para preservar, qual o menor número de populações que são necessárias para preservar toda a variabilidade genética da espécie. Podemos ver, quanto maior o círculo acá, mais importante é a população para preservar a diversidade genética. Podemos, por exemplo, temos uma coleção, né, uma coleção ex situ dessa espécie na nossa universidade, e podemos, por exemplo, usar as mesmas técnicas para saber quais populações ainda precisaríamos amostrar, qual é o menor número de populações que precisaríamos amostrar para ter toda a diversidade da espécie, ok? E é uma espécie economicamente muito importante, com muitas aplicações, e principalmente as castanhas. Há vários usos para essa espécie. Minha colega a professora Tânia, que está cá, vai falar um pouco mais dessa espécie, desse projeto, né, da rede Combaru, em miércoles, e vocês vão poder acompanhar e entender um pouco mais. Mas meu objetivo aqui é apenas mostrar como podemos entender essa questão do rescue, e a questão principal é como ficarão as populações de Baru daqui a alguns anos sob efeito de mudança climática. E, basicamente, uma das questões importantes e uma das novidades desse trabalho que estamos a fazer aqui é que, normalmente, os modelos de câmbio climático são projeções para, digamos, nos próximos 50 anos ou coisa assim. E agora, muito recentemente, temos novos modelos que estão a fazer projeções para 300 anos no futuro. E claro que se estamos pensando numa espécie de árvore, ok? Com um tempo de geração muito grande, estamos falando aí de 10 anos, 7, 10 anos, não é a mesma coisa, e se pensamos em 50 anos, não há que pensar em evolução em 5 ou 6 gerações, mas com 300 anos já fica muito mais interessante de pensarmos em como o evolutionary rescue poderia, talvez, permitir a persistência da espécie. Então, o que fizemos foi pegar vários dados da ocorrência da espécie e criamos, usando diferentes modelos climáticos, diferentes métodos de modelização de distribuição, diferentes variáveis bioclimáticas, e usando essas novas projeções dos modelos climáticos para 300 anos no futuro. E é interessante porque, como todos esses modelos climáticos, temos cenários mais otimistas e cenários mais pessimistas. Uma das coisas interessantes desse modelo é que gera um cenário no qual paramos de emitir gases de efeito estufa, há uma conscientização ambiental, está tudo bem, e o que vemos é interessante é que a espécie volta à sua distribuição original. No cenário mais pessimista, a espécie simplesmente se extingue, desaparece completamente. E, claro, o que interessa para nós outros é o cenário intermediário de câmbio. Sim, ok? Vamos ser um pouco otimistas e pensar num cenário intermediário. E temos, só fazendo um pouco de propaganda, os dados climáticos, temos um grupo também do nosso projeto que desenvolve e desenvolve todos os dados climáticos e organizou tudo isso numa base climática que chamamos de EcoClimate. E esses novos dados de 300 anos já estão disponíveis, né, em EcoClimate. Bom, e basicamente essa é o que temos em termos de distribuição. Essa é a distribuição modelizada de Baru-Orre, e esta é a distribuição sobre o cenário intermediário SSP5 3.4 em 2300, ok? Então, vemos acá que a espécie cambia, como é esperado, é um standard, a espécie cambia a sua distribuição porque tem um nicho ecológico estável, que está modelizado pelas variáveis climáticas, simplesmente está cambiando sua distribuição geográfica. O que fizemos foi aplicar aqueles modelos de rescue, e agora podemos identificar as 4 regiões aqui muito interessantes, como vemos nessa figura aqui. Essa região mais clara é o trailing edge, ou seja, é a região onde a espécie não vai persistir, e essas regiões mais em rojo aqui, e laranja, são essa região onde a espécie deverá estar no futuro, como vemos acá. Sim? Essa é a distribuição acá. Essa pequena parte aqui que estamos a ver é
a possibilidade de resgate evolutivo. Então, nesta região acá, os Haldanes, a taxa de mudança de temperatura é um pouco menor do que do máximo Sustainable Evolutionary Rate. Nessa região aqui, a espécie há que se extinguir, mas há que expandir um pouquinho a possibilidade em relação ao modelo standard que não incorpora evolução. Então, vemos que na borda da região de persistência é possível ampliar um pouquinho a distribuição de persistência, da região de persistência, e a espécie conseguiria persistir nesse ambiente. E, claro, estamos interessados em genética e temos várias coisas interessantes, vários detalhes nesse modelo. Por exemplo, usamos o FST, que temos estimado com os dados de microsatélite, para corrigir a distribuição, porque uma das questões importantes é como vamos saber qual a tolerância climática de Bauru. Ok? Ok, temos uma distribuição a partir do lixo ecológico, sabemos qual é o máximo de temperatura ou o mínimo de temperatura que a espécie existe, mas para cada população local, a faixa de variação é muito menor, porque temos uma estrutura de população, então podemos usar o FST para corrigir a diferença entre a distribuição geral, a variação geral, a tolerância da espécie como um todo e a tolerância de uma população específica. Podemos usar o FST estimado para fazer essa correção. E podemos também, em termos do Critical Haldane, no Maximum Sustainable Evolutionary Rate, temos várias possibilidades, várias incertezas acá. Usamos uma heredabilidade, por exemplo, em torno de 0,25, às vezes muito alto, mas em torno de 0,25 para gerar a probabilidade de rescue acá. E aí uma coisa também, uma vez que temos essas três regiões, e isso é importante, podemos agora mapear a variabilidade genética que temos estimada para a espécie, a partir de 25 populações, e podemos entender esquematicamente acá, como ficaria a situação da diversidade genética de Bauru sob esse efeito de mudança climática, com e sem o Evolutionary Rescue, com e sem essa possibilidade. Por exemplo, vemos acá que temos aqui 48 alelos diferentes para 8 loci de microsatélites, alguma coisa assim, e na região do trailing edge, na região que vai haver extinta, temos 42, e na região do modelo normal, no modelo climático sem evolução, restariam apenas 35 alelos, ok? Mas se incorporamos a possibilidade de resgate evolutivo nesta região acá, esquematicamente falando, chegamos a mais alelos do que tínhamos nessa região aqui. Então, temos agora 45 em relação aos 48 alelos que tínhamos. Então, isso mostra que o resgate evolutivo é muito importante como uma possibilidade de manter a diversidade genética das populações. Tá? Então, estamos a começar a fazer esse mapeamento da diversidade atual que temos em relação ao que esperamos no futuro, usando as diferentes regiões para recalcular, reestimar, por exemplo, número de alelos, heterozigose, o endogamia, o FS e qualquer outra medida genética que podemos estimar acá. Sim? Existem outros trabalhos e outras abordagens, usando outros trabalhos que usaram abordagens semelhantes para analisar o componente geográfico de Evolutionary Rescue, inclusive um trabalho de brasileiros, de nossa colega Fernanda Werneck, de INPA, recente com lagartos, e estamos a trabalhar diretamente com variações climáticas adaptativas, usando marcadores de SNPs, ok? Esse trabalho, por exemplo, de grupo de Hasgur, é interessante porque há mapeado o potencial de resgate evolutivo e de resgate genético nessas populações, pensando em partes adaptativas, usando SNPs que são adaptados, ou são correlacionados com a variação climática, ok? Há uma discussão, e é importante também pensar que não é tão fácil pensar em termos de variação adaptativa. No exemplo anterior que dei, estamos falando de variação neutra, ok? Estamos apenas pensando em termos de persistência da diversidade genética que temos hoje sob um modelo não adaptativo, de não adaptação à temperatura e de um modelo adaptação, no qual a adaptação é possível. Mas não estamos falando do componente genético explícito mensurado por técnicas de genética molecular. Acá eles estão a tentar fazer isso. O problema é que muito da correlação que temos hoje entre variabilidade genética
e variáveis ambientais, essa correlação é, na realidade, uma espécie de artefato da dinâmica da distribuição em relação ao range passado. Nós mostramos isso para várias espécies, por exemplo, se fazemos o mesmo esquema de modelização no lixo, mas projetamos para o passado, podemos ver que a diversidade genética atual está mais correlacionada com a diversidade com a distribuição do passado do que hoje. Então, na realidade, é um efeito neutro de expansão da distribuição que carrega a variabilidade genética, ok? Então, as diferentes abordagens são muito importantes. Bom, de uma maneira geral, indo para o final, temos alguns trabalhos que têm mostrado um certo ceticismo em relação à possibilidade de resgate evolutivo, exatamente porque os câmbios são muito intensos. Então, uma meta-análise recente também sugeriu que as mudanças climáticas seriam muito intensas e os Haldanes seriam muito altos, maiores do que os máximos sustenidos, sustentáveis, e então não haveria muita possibilidade de evolução, de adaptação à mudança climática nesses termos. Mas, enfim, como vimos, há uma pequena esperança de que uma parte da distribuição seja preservada sob um processo adaptativo ao longo do rango das distribuições. Nós fizemos algumas projeções, por exemplo, voltando para os anfíbios, não temos tempo para entrar em detalhes, mas tentamos generalizar esses modelos, fazer modelos um pouco mais sensíveis para aplicar para milhares de espécies e ver como temos a perda de diversidade de todas as espécies ao mesmo tempo e como isso cambiaria em termos de possibilidade de adaptação e não possibilidade, e com e sem processos adaptativos haveria um pequeno ganho de diversidade. Aqui está a diversidade de anfíbios global, número de espécies, e aqui está a perda no futuro sem evolução e aqui com a evolução. Então haveria uma pequena possibilidade, e aqui estamos a incorporar, inclusive, a possibilidade de dispersão das populações ao longo da distribuição. Então, uma das ideias importantes que estamos a desenvolver agora é combinar a possibilidade de resgate evolutivo com a possibilidade de dispersão. Ok? Porque se há possibilidade de dispersão, a espécie consegue deslocar-se para aquele ambiente, é mais fácil, e isso inclui toda a questão da plasticidade fenotípica, que é interessante. Então, poderíamos pensar em diferentes quadrantes, no qual diferentes espécies ou diferentes populações poderiam sofrer efeitos de mudança climática, responder aos efeitos de mudança climática, cambiando a sua posição e acompanhando a mudança de clima, ou tentar se adaptar. E, obviamente, o pior cenário é que há uma dificuldade muito grande de dispersão e, ao mesmo tempo, pouca possibilidade de resgate evolutivo. Então, a extinção, nesse caso, é quase certa. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer ao time. Há muitas pessoas envolvidas nesse projeto, né, no desenvolvimento deste arcabouço teórico e arcabouço metodológico para tentarmos trabalhar com resgate evolutivo. E é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Maria Inês e à comissão e a nossos financiadores, CNPq, FAPEG, que financia o nosso projeto do INCT, CAPES. E é isso. Muitas graças pela atenção.